O que você diria se eu te dissesse que o Egito quer construir o maior lago artificial do mundo no meio do deserto do Saara? Muitas pessoas, ao longo do século passado, encontraram a ideia com ceticismo. A maioria das pessoas nunca esteve ciente da ideia em primeiro lugar. Embora pareça uma ideia fantasiosa, este projeto ousado tem, de fato, sido discutido discretamente em círculos poderosos por décadas. E agora, existem vários fatores que estão se unindo que fizeram o interesse no projeto ressurgir. Em uma situação onde as necessidades de energia estão crescendo, criar um enorme lago artificial no deserto pode ser uma das soluções para os desafios do desenvolvimento do Egito. Este novo lago artificial pode não apenas fornecer uma fonte importante de energia através da hidroeletricidade em grande escala, mas também pode levar à extração de grandes quantidades de lítio e à criação de uma indústria de mineração sem precedentes na história do país. Neste episódio de Looking For, vamos investigar a história impressionante e as possibilidades fascinantes por trás de um dos maiores projetos de engenharia já propostos. Um projeto tão grandioso que facilmente seria visto do espaço. Desde a construção de um canal de 100 km usando bombas nucleares até o interesse da CIA neste megaprojeto, eu convido você a descer nas profundezas da depressão de Qattara e descobrir as propostas recentes para enchê-la com água do mar Mediterrâneo. O país do Egito tem cerca de 120 milhões de pessoas vivendo dentro de suas aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados de fronteiras. Isso é 2 vezes o tamanho da França. No entanto, menos de 1% do país é água, e quase todos os seus habitantes vivem a menos de 20 quilômetros do rio Nilo e seu delta. A grande maioria do país, apesar de seus marcos mundialmente famosos e cidades históricas, é um deserto tranquilo e vazio com muito poucas pessoas. Para avançar, os egípcios frequentemente tentaram superar essa restrição geográfica. Megaprojetos modernos, como o Plano Tosca, são um bom exemplo dessa determinação. Lançado no final da década de 1990 por Hosni Mubarak, o plano visava criar um chamado Novo Vale do Nilo, no sul do Egito, transformando centenas de milhares de acres de deserto em novas terras agrícolas irrigadas. Essas terras seriam irrigadas usando um sistema de canais desviando a água do Lago Nasser. O projeto tinha grandes visões, estimando a relocação de milhões de egípcios para a área, mas o projeto nunca alcançou todo o seu potencial devido a razões econômicas e problemas de governança. Em 2014, apenas 10% da área anunciada foi realmente cultivada. Outro projeto é a construção da nova capital administrativa. Localizado a 45 quilômetros a leste do Cairo, este projeto está em andamento e promete descongestionar o Cairo e realocar instituições governamentais. Se você quiser saber mais sobre este projeto, incluí o link para meu vídeo sobre o assunto na descrição. Mas, enquanto tais megaprojetos buscam resolver questões de alimentação e planejamento urbano, o projeto da depressão de Qattara visa um aspecto totalmente diferente da civilização egípcia: energia. Em 1970, o Egito concluiu a construção da represa alta de Aswan, uma represa no Nilo que pode gerar 10 bilhões de quilowatt-horas de eletricidade por ano. Mas antes disso, o país tinha uma enorme demanda não satisfeita por energia, controle da água e novas terras para desenvolvimento. Foi em meio a essa demanda não satisfeita que as ideias começaram a surgir sobre a construção de um lago no deserto. Não era uma ideia nova na época. No século XIX, o oficial e geógrafo francês François-Élie Roudère ficou encantado com a ideia de criar o que ele chamou de Mar do Saara, inundando depressões não apenas no Egito, mas também na Argélia e em outras partes do deserto do Saara. Em 1874, ele planejou cavar um canal do Golfo de Gabes na Tunísia até Chott el Djerid para inundá-lo com água do mar Mediterrâneo. Ao mesmo tempo, o diplomata e empresário francês Ferdinand de Lesseps, que tinha sido uma figura-chave na construção do Canal de Suez, também se apaixonou pela ideia, vendo nela o potencial para se tornar seu segundo grande triunfo na região. Roudère e de Lesseps passaram quase uma década no final dos anos 1800 perseguindo o projeto, mas após uma falta de apoio político e de financiamento governamental, o projeto foi abandonado. Embora o projeto nunca tenha se concretizado, ele teve um impacto cultural, nomeadamente ao inspirar o último romance já escrito por Jules Verne, intitulado Invasão do Mar. Um romance que imagina uma sequência fictícia do projeto do geógrafo francês, contrastando o Saara e a vida dos tuaregues com o mundo da ciência e tecnologia, personificado pelo engenheiro e sua equipe.
A próxima pessoa que conhecemos a ter um interesse sério na criação de um mar do Saara foi um geógrafo alemão chamado Albrecht Punk. Punk estava particularmente interessado em uma seção de 20 mil quilómetros quadrados do Saara, que fica a 133 metros abaixo do nível do mar. Em 1912, Punk elaborou um plano para inundar essa área, que foi nomeada alguns anos depois de Depressão de Qattara. Esta está localizada no deserto da Líbia, o deserto oriental no noroeste do Egito. Basicamente, Punk imaginou cavar um sistema de canais que levariam água do Mediterrâneo aproximadamente 120 quilômetros morro abaixo para a depressão. Nessa época, o mundo já tinha visto a construção de grandes projetos como o Canal de Suez, o Canal do Panamá e o Túnel de Simplon. Mesmo assim, a escala do conceito de Punk e os desafios de mudar de elevação e o ambiente desértico rigoroso tornaram isso muito além de qualquer coisa que já havia sido feito antes. Dito isso, inundar com sucesso a área criaria um enorme lago em forma de gota de lágrima com grande potencial para geração de energia hidrelétrica. Com cerca de 20 mil quilómetros quadrados, o lago, se preenchido completamente, se tornaria um dos maiores do mundo, comparável ao Lago Ontário no Canadá, um dos 5 grandes lagos da América do Norte. Para colocar isso em perspectiva, o Lago Ontário é quase do tamanho do estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Da silhueta do centro de Toronto, o lago às vezes é confundido com o oceano aberto devido ao seu tamanho expansivo. Mesmo em um mapa-mundi, o lago é facilmente visível, uma enorme abertura azul ao longo da fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Esta é a magnitude da transformação geográfica que um lago na depressão de Qattara representaria. Em 1912, quando Albrecht Punk estava criando essas primeiras visões, o maior lago artificial já feito tinha apenas 425 quilômetros quadrados, o Lago Gatun, no Panamá, construído durante a construção do famoso canal. No mesmo ano em que o Titanic afundou, Punk sonhava ousadamente em quebrar o recorde do lago artificial em quase 50 vezes. Um grau de melhoria que quase nunca é visto em qualquer área. Mas, frustrantemente para Punk, sonhar foi, em última análise, tudo o que ele conseguiu, apesar de uma carreira longa e muito influente como geólogo e geógrafo em outras áreas. Em defesa de Punk, ele estava especulando sobre uma área no mapa sobre a qual, na época, pouco se sabia. Só em 1927, outro geólogo da Inglaterra, John Ball, fez uma pesquisa na área e confirmou fatos básicos como a profundidade da depressão e a área da superfície. Ball estimou a profundidade abaixo do nível do mar em 134 metros no ponto mais baixo. Apenas 1 metro mais alto que o ponto mais baixo da África, a depressão de Afar, no leste do continente. Ball calculou a área de superfície da depressão de Qattara para ser cerca de 18 mil quilómetros quadrados. Ball também foi o primeiro a estudar formalmente a hipótese de que a depressão poderia ser usada para gerar energia hidrelétrica. Em um artigo de 1933, Ball sugeriu que, devido à profundidade da depressão abaixo do nível do mar, a água do Mediterrâneo, ou possivelmente até mesmo do rio Nilo, poderia ser trazida, e a queda do nível do mar para baixo poderia ser utilizada para criar grandes quantidades de energia. Os cálculos de Ball indicaram algo entre 125 e 200 megawatts. Impressionante para a época, mas muito abaixo das estimativas modernas do potencial da depressão. Ball também reconheceu uma característica única que é fundamental para a viabilidade deste projeto audacioso. A razão disso é que o calor extremo do deserto evaporaria até vários metros de água da superfície do lago todos os anos, permitindo um fluxo contínuo de água durante todo o ano, essencial para a geração de energia hidrelétrica. Mas, apesar de sua descoberta bastante monumental, o trabalho de Ball não levou a nenhuma ação real, além de gerar discussões ocasionais. Alguns anos depois, a Segunda Guerra Mundial começou e o projeto da depressão de Qattara estava longe de ser uma prioridade. Durante a campanha do Deserto Ocidental, que durou de junho de 1940 a fevereiro de 1943, a depressão era vista principalmente como uma área a evitar, para não entrar por engano. Isso marcou o limite sul das primeiras e segundas batalhas de El Alamein, pois era intransponível e impraticável para tanques e a maioria dos outros veículos militares. Em 2015, vários milhões de minas terrestres ainda estavam enterradas lá. Foi somente após o fim da guerra e após a transformação do Egito de monarquia para república, no início da década de 1950, que o interesse sério nas perspectivas de engenharia da depressão de Qattara ressurgiu.
E desta vez, a parte interessada não era apenas um geólogo solitário trabalhando em seu escritório. Era a CIA. O ano de 1957 foi o ponto médio dos 8 anos de mandato de Dwight D. Eisenhower como presidente dos Estados Unidos. Foi também um dos períodos mais importantes na história da Guerra Fria no Oriente Médio. Um ano depois, o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser declarou lei marcial no Canal de Suez. E era de propriedade da Companhia do Canal de Suez, controlada pelos britânicos e franceses. Ele fez isso em resposta à recusa americana de financiar a barragem de Assuan devido aos crescentes laços do Egito com a União Soviética, que vendia suas armas através da Tchecoslováquia. Nasser conseguiu finalmente nacionalizar o Canal de Suez, o que fez com que a Grã-Bretanha e a França perdessem grande parte da sua influência na região. O Canal de Suez, como ficou conhecido, quase desencadeou uma confrontação entre os Estados Unidos e a União Soviética, levando Eisenhower a fazer um discurso histórico em 5 de janeiro de 1957. No discurso, o presidente prometeu intervenção militar em qualquer país do Oriente Médio ameaçado pelo que chamou de comunismo internacional. Isso mais tarde ficou conhecido como a Doutrina Eisenhower. Foi durante este período crítico que a Agência Central de Inteligência começou a desenvolver secretamente várias estratégias para promover a colaboração internacional através de projetos de infraestrutura no Oriente Médio. Um memorando do primeiro diretor civil da CIA, Allen Dulles, que não foi desclassificado até 2013, sugeria, entre outros projetos, construir reatores nucleares na faixa de Gaza. Nos passos dos geólogos anteriores, a Agência Central de Inteligência também sugeriu inundar a depressão de Qattara com água do mar Mediterrâneo. A ideia era que, além dos benefícios materiais de mudar o clima da região e fornecer espaço de trabalho e assentamento para refugiados, o projeto também atrairia o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser para os Estados Unidos e afastá-lo-ia da União Soviética. Objetivamente falando, era um plano promissor em termos de alcançar os objetivos do governo, mas seria caro e era um risco. Nunca saberemos o que Eisenhower realmente disse ou pensou sobre a proposta. Tudo o que sabemos de documentos desclassificados é que ele acabou por rejeitá-lo. Então essa ideia colossal e sombria mais uma vez dominou aqueles que a estavam pescando, retornando às correntes ocultas de onde se originou. Não foi até meados da década de 1960 que a ideia de preencher a depressão de Qattara ressurgiu. O próximo a tentar capturá-lo foi o professor Friedrich Basler, quem acabaria por despender mais esforço e contribuir mais para a modernização do projeto do que qualquer outra pessoa. Basler era um engenheiro hidráulico alemão que, a partir de 1964, ficou muito atraído pelo apelo do projeto de pressão de Qattara. Ele foi finalmente nomeado pelo Ministério Federal da Economia da Alemanha para conduzir um estudo preliminar sobre a viabilidade do projeto. Basler também se tornou o líder de um conselho de diretores internacional trabalhando no projeto. A partir de 1975, Basler também começou a aconselhar o governo do Egito sobre o projeto. Basler foi responsável pelo primeiro conceito totalmente projetado do projeto Depressão de Qattara. Ele aumentou dramaticamente a estimativa de produção de energia de John Ball, que era de 200 megawatts, para cerca de 6.000 megawatts por ano. Em um momento, ele também propôs forjar os canais para o reservatório usando explosões nucleares, calculando que poderia criar 213 poços, cada um com uma potência explosiva de aproximadamente 1,5 milhão de toneladas. Não, você não está sonhando. Esta proposta era muito séria na época. Por quê? Porque as bombas teriam custado muito menos do que as técnicas de construção convencionais, o que não teria tornado o projeto Qattara suficientemente lucrativo. O plano previa a evacuação forçada de cerca de 25 mil residentes, o que, nos vastos desertos áridos do Egito, demonstra a escala do impacto que Basler estava imaginando. Ainda mais ambicioso, ele propôs uma alternativa com um canal ainda mais longo para desviar parte das águas do Nilo, localizado 300 quilômetros mais a leste. Embora, em teoria, isso pudesse ter funcionado, os motivos para não tentar provaram ser numerosos demais. Entre as principais razões estava a inviabilidade política, graças às iniciativas da ONU em torno de zonas livres de armas nucleares no Oriente Médio e ao Tratado de Proibição Parcial de Testes de 1963. Uma razão ainda maior para não tentar o plano de Basler era o risco de precipitação nuclear, que já era um grande problema, naquela época, em outros lugares. Por exemplo, nos desertos de Nevada, onde os Estados Unidos haviam realizado inúmeros testes. Apesar de ter feito grandes avanços em termos de compreensão da logística e provar que o projeto era teoricamente possível, o projeto Depressão de Qattara foi eventualmente abandonado novamente.
ainda muito grande e assustador para ser realizado. E é aqui que o projeto permanece até hoje, uma entidade quase lendária, nadando no mar profundo, logo além do nosso alcance. Como mencionei no início deste vídeo, recentemente ocorreram vários desenvolvimentos convergentes que renovaram o interesse no projeto. Uma é a crescente necessidade de energia e sustentabilidade do Egito. A escassez de água e as tensões geopolíticas com a Etiópia sobre o fluxo do Nilo tornaram a depressão de Qattara mais interessante nos últimos anos. O Egito está envolvido em uma disputa contínua com a Etiópia sobre a grande barragem da Renascença da Etiópia, a maior barragem da África que fica no Nilo Azul. E de acordo com o legislador egípcio Mostafa Bakri, abre aspas, uma ameaça existencial para o Egito. Além das novas preocupações, há também novas atrações. Por exemplo, o boom da energia limpa despertou interesse tanto nos Emirados Árabes Unidos quanto na Arábia Saudita para explorar novas oportunidades de mineração de lítio através do uso de salinas. Um uso potencial secundário do lago na depressão de Qattara poderia ser a bacia de sal e evaporito resultante, que teoricamente poderia ser usada para tais projetos de mineração. A tecnologia também melhorou desde os dias de Friedrich Basler e os anteriores. Novos dados de sensoriamento remoto e modelos hidrológicos permitem melhor quantificação da evaporação, morfologia da bacia e viabilidade. Em 2023, o Egito anunciou que estava fazendo parceria com a EGEC Consulting e a Alet Capital Incorporated Company Limited para conduzir um novo estudo de viabilidade do projeto Qattara. Nenhum resultado foi ainda divulgado, mas apesar disso, vamos fazer o nosso melhor para imaginar como pode ser um projeto de depressão Qattara concluído na era moderna, porque, convenhamos, a escala é simplesmente grande demais para não se pensar a respeito. Se concluído, ainda seria de longe o maior lago artificial da história mundial. Até hoje, o maior lago artificial por área de superfície é o Lago Volta, em Gana. Criado em 1965 durante a construção da barragem de Akosombo, cobre uma área de 8.502 km². A barragem tornou possível gerar energia, fornecer irrigação e criar uma rota navegável da savana ao norte de Gana até a costa. O lago ocupa 3,6% da área de Gana e ainda assim é bem menos da metade do tamanho da depressão de Qattara. Se construída com capacidade de armazenamento por bombeamento, a produção de energia hidrelétrica pode chegar a 4 a 6 gigawatts de geração contínua, tornando-se uma das maiores fontes de energia não fóssil da África e um estabilizador de rede para o Egito, Líbia e possivelmente o Mediterrâneo Oriental. O Egito estabeleceu um recorde em julho de 2025 para a maior carga elétrica diária na história do país, com 39,5 gigawatts. Ou seja, mesmo em níveis recordes de demanda, a depressão de Qattara poderia potencialmente fornecer energia para algo em torno de 15% de todo o país. Milhões de casas e dezenas de milhões de pessoas, e vale mencionar que esse aumento de julho causou uma enorme pressão na atual rede elétrica do Egito, resultando em apagões de 12 horas em Gizeh, onde ficam as famosas pirâmides. Qattara também poderia se tornar uma das maiores zonas de mineração de evaporito do mundo, exportando produtos como sal industrial, potassa, magnésio, bromo e, como mencionei anteriormente, possivelmente muito lítio. Propostas mais recentes, por exemplo, um estudo detalhado publicado pelo professor Magdi Ragheb, da Universidade de Illinois em 2019, se parecem com os planos anteriores, mas acrescentam novos detalhes importantes. A análise de Ragheb sugere preencher a depressão em 2 etapas distintas. Um estágio de preenchimento e depois um estágio de fluxo contínuo, usando não apenas canais, mas também túneis e possivelmente um duto adicional para transportar água do Mediterrâneo. Ragheb estima um volume de água de até 1.213 km³ na capacidade máxima, com a superfície do lago mantida a cerca de 60 metros abaixo do nível do mar. O calor extremo em Qattara oferece o benefício único de alta evaporação para o preenchimento contínuo da bacia, mas também torna improvável o crescimento populacional em grande escala. Dito isso, a área pode ver surgir novas cidades, comunidades de mineração, zonas industriais e talvez até destinos turísticos ao longo da orla do lago. Tudo isso faz parte de um grande projeto de desenvolvimento na área de Qattara, que se estende do sul de El Alamein até Solun.
Mas criar um lago salgado desse tamanho teria repercussões para toda a região circundante. A umidade provavelmente aumentaria, supressão de poeira e pequenas mudanças microclimáticas também poderiam ocorrer. Existe um risco significativo para os ecossistemas do deserto que dependem dos oásis existentes, que seriam contaminados pela salinidade da bacia. Além disso, a base da depressão é composta por rocha porosa, o que significa que a infiltração de água salgada no lençol freático simplesmente levaria à contaminação em larga escala desta parte do aquífero núbio. Tornar esta água subterrânea extremamente salgada também pode comprometer o sistema agrícola do Egito. Por outro lado, o lago ofereceria o enorme benefício da energia limpa em escala de gigawatt. O projeto provavelmente custaria dezenas de bilhões de dólares americanos e levaria de 1 a 2 décadas do início ao fim. Mas o impacto geopolítico para o Egito seria enorme. O país veria um grande impulso em sua independência energética e ganharia um novo ativo poderoso para seu poder de negociação no norte da África e no mundo árabe. O projeto também criaria milhares de empregos e provavelmente geraria bilhões em receitas, em um país onde 1 em cada 3 pessoas vive abaixo da linha da pobreza. Como qualquer projeto mega transformador e recorde, o projeto da depressão de Catara seria difícil, caro, demorado e nada menos que transformador. Há mais de 100 anos, há quem diga que o projeto é impossível e há quem insista que pode ser feito. Só o tempo dirá quem, no final, estará certo. Enquanto espera pela resposta, se quiser dar outra olhada nos megaprojetos em andamento no Egito, que são igualmente ambiciosos, aqui está o meu vídeo sobre o projeto Novo Delta, que visa tornar o país autossuficiente em alimentos. É tudo por agora. Nos vemos na próxima vez em Looking For.